Lisboa, Rua Augusta. 21h30. Em frente ao restaurante com estrela Michelin, o relógio dourado, desenrolava-se uma cena de partir o coração. 3 meninas, gêmeas idênticas de 8 anos, vestidas com roupas gastas mas impecavelmente limpas, estavam paradas no passeio. Os seus pés descalços tremiam sobre o asfalto frio de Lisboa enquanto se abraçavam umas às outras para se aquecerem, formando uma pequena ilha de vulnerabilidade no meio do fluxo apressado de turistas e locais. Os seus olhos, espelhos um do outro, estavam turvos de lágrimas não derramadas e repletos de uma gravidade que não pertencia à infância. O gerente do restaurante, um homem de meia-idade imaculadamente vestido num smoking que parecia demasiado apertado para o seu corpo robusto, acabara de as expulsar com uma dureza gélida e palavras cortantes. Isto não é lugar para pedintes. Desapareçam antes que eu chame a polícia. A sua voz, desprovida de qualquer compaixão, ecoou na noite fria, fazendo as meninas encolherem-se ainda mais. As 3 pequenas, Mariana, Beatriz e Carolina, não estavam a pedir dinheiro, apenas tinham sussurrado, com vozes trêmulas e quase inaudíveis, uma súplica simples e universal: por favor, temos fome. Uma delas acrescentara, num fio de voz: o pai não volta há 3 dias. Foi nesse preciso instante, um momento suspenso no tempo, que um Rolls-Royce Phantom, de um negro tão profundo que parecia absorver a luz dos candeeiros da rua, parou silenciosamente em frente ao restaurante. Do seu interior, emergiu Rui Almeida. Aos 42 anos, era um titã da indústria tecnológica portuguesa, um milionário por mérito próprio cuja fortuna era tão vasta quanto a sua reputação de negociador implacável. O seu fato, feito à medida por um alfaiate de renome, custava mais do que a maioria das famílias ganhava num ano inteiro. Ele estava prestes a entrar para um jantar de negócios que poderia selar um acordo de 500 milhões de euros, mas o destino tinha-lhe reservado uma visão que iria abalar os alicerces do seu mundo meticulosamente construído. 3 pequenos anjos abandonados, um reflexo de tudo o que o seu dinheiro jamais poderia comprar, a inocência perdida, o amor incondicional. Aquilo que Rui Almeida estava prestes a descobrir naquele passeio de Lisboa forçá-lo-ia a uma escolha visceral entre o negócio da sua vida e o verdadeiro significado da própria vida. Rui observou a cena e sentiu algo a estilhaçar-se dentro do seu peito, uma fissura na armadura de pragmatismo que usara durante anos. As 3 gêmeas agarravam-se umas às outras como se fossem uma única entidade frágil, os seus rostos idênticos marcados por um anseio que transcendia a fome física, era um anseio por segurança, por calor, pelo simples conforto de saber que alguém se importava. O gerente do restaurante, ao reconhecer a figura imponente de Rui Almeida, mudou de semblante instantaneamente. A sua carranca transformou-se num sorriso obsequioso e apressou-se a ir ao seu encontro, ignorando completamente as meninas como se fossem invisíveis, meros detritos urbanos. Bem-vindo, Sr. Almeida. É uma honra. Os seus convidados já o aguardam na sala privada. Preparamos o menu de degustação que solicitou, com os melhores vinhos da nossa adega. Mas Rui não se moveu. O seu olhar estava cravado nas 3 pequenas silhuetas que tremiam na noite lisboeta, envoltas pela brisa fria que subia do Tejo. Mariana, que parecia ser a mais velha por uma questão de minutos, segurava as mãos das irmãs com um gesto protetor que tocou o empresário, tão habituado a demonstrações de poder e controle, de uma forma que ele não esperava. Quem são aquelas meninas? Perguntou Rui, a sua voz carregada de uma emoção súbita e desconhecida para ele. O gerente encolheu os ombros com desdém. Ninguém importante, senhor. Apenas 3 pequenas pedintes que estavam a incomodar os clientes. Já as mandei embora, mas elas insistem em voltar. Se me der licença, vou chamar a polícia para resolver isto de vez. Ignorando o gerente, Rui caminhou lentamente em direção às meninas. Elas levantaram a cabeça em uníssono, e 3 pares de olhos idênticos, grandes e escuros como poços de tristeza, fixaram-se nele. Não fugiram, não estenderam as mãos a pedir esmola, simplesmente ficaram ali, paradas, com uma dignidade solene que muitos adultos abastados não possuíam. Como se chamam? Perguntou Rui, ajoelhando-se para ficar ao nível delas, indiferente ao facto de o seu fato de milhares de euros estar a tocar no pavimento sujo da calçada portuguesa. Mariana, sussurrou a primeira, com uma voz clara como um sino. Beatriz, acrescentou a segunda, agarrando-se com mais força à irmã. Carolina, completou a terceira, que parecia a mais pequena e frágil do trio, apesar de serem idênticas. E os vossos pais? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que 1000 palavras. Foi Mariana, que claramente assumira o papel de protetora, quem respondeu com uma maturidade que desmentia os seus 8 anos. A mãe foi para o céu. Faz 3 meses. A sua voz vacilou por um instante. O pai. Ele saiu há 3 dias. E ainda não voltou. Rui sentiu como se o chão se abrisse sob os seus pés. 3 crianças de 8 anos, completamente sozinhas no mundo, vagueando pelas ruas de Lisboa,
tentando sobreviver. A história delas era mais devastadora do que qualquer drama que já vira no cinema. Onde dormem? Perguntou ele, a voz pouco mais que um murmúrio. No parque, quando não chove, respondeu Beatriz. No metro, quando está a chover. E o que comem? O que encontramos, disse Carolina, com uma simplicidade desarmante que o atingiu em cheio. Rui olhou de relance para o restaurante, onde os seus sócios o esperavam para fechar o negócio mais importante da sua carreira. Depois, voltou a olhar para as três meninas, a personificação da vulnerabilidade absoluta. Naquele momento, a escolha tornou-se dolorosamente clara, inevitável. Venham comigo, disse ele, estendendo-lhes a mão. Esta noite, vocês vão jantar como três princesas. A entrada de Rui Almeida no relógio dourado, acompanhado por três meninas descalças e com roupas rotas, provocou um silêncio surreal. Os clientes elegantes viraram a cabeça, incrédulos. Os empregados de mesa pararam a meio do serviço, de bandejas no ar. O gerente ficou visivelmente pálido, seguindo-os com um ar de pânico. Rui caminhou com determinação em direção à sala privada, onde os executivos de uma multinacional japonesa o aguardavam para discutir a aquisição de 500 milhões de euros. Atrás dele, de mãos dadas, Mariana, Beatriz e Carolina caminhavam, maravilhadas com o esplendor do ambiente, mas confiando implicitamente na proteção daquele homem elegante que as resgatara do frio da rua. Senhor Almeida, gaguejou o gerente, tentando alcançá-lo. Não pode trazer essas meninas para aqui. Nós temos um código de vestuário, padrões. Rui parou e virou-se, o seu olhar tão frio e afiado como uma lâmina de aço. Estas são as minhas convidadas de honra esta noite. Se houver algum problema, posso perfeitamente levar o meu negócio para o outro lado. E posso também decidir nunca mais gastar um único euro neste estabelecimento. O gerente engoliu em seco, o seu rosto a contorcer-se numa máscara de terror e submissão, e acenou afirmativamente, afastando-se. Quando Rui abriu a porta da sala privada, os executivos japoneses, sentados formalmente à volta de uma mesa oval de mogno, ergueram o olhar, surpreendidos ao ver o milionário português entrar seguido por três crianças que pareciam ter saído de um romance de Dickens. Meus senhores, disse Rui com uma calma desarmante, permitam-me que apresente as minhas novas consultoras, Mariana, Beatriz e Carolina. Elas juntar-se-ão a nós para o jantar esta noite. O momento de constrangimento que se seguiu foi quebrado quando Mariana, com uma coragem inesperada, se aproximou do executivo japonês mais velho e fez uma pequena vénia, um gesto de uma graciosidade surpreendente. Boa noite, senhor. Obrigada por nos permitir estar aqui. O homem, visivelmente comovido por tal polidez em circunstâncias tão adversas, sorriu calorosamente e retribuiu a vénia. A honra é toda nossa, minha jovem senhora. Durante o jantar, enquanto os empregados serviam pratos elaborados com uma perícia quase coreografada, Rui observava as meninas. Elas comiam com uma discrição e delicadeza notáveis, sem qualquer sinal de vulgaridade, sempre cuidadosas para não derramar nada ou fazer barulho. A sua fome era evidente na forma como limpavam os pratos, mas a sua dignidade permanecia intacta, inabalável. Beatriz, a mais tímida das três, inclinou-se para Rui e sussurrou: Esta é a melhor refeição que alguma vez comemos. Obrigada, senhor. Aquelas palavras simples tocaram cordas na alma de Rui que ele nem sabia que existiam. Enquanto os executivos japoneses discutiam números astronómicos e cláusulas contratuais, ele viu-se cativado pelas perguntas inocentes das meninas, pela sua capacidade de se maravilharem com coisas que ele considerava garantidas. Este lugar é mais bonito que os castelos dos contos de fadas, disse Carolina, os seus olhos fixos nos candelabros de cristal que pendiam do teto. O senhor vive sempre assim? Perguntou Mariana, com uma curiosidade genuína. Rui deu por si sem saber o que responder. Sim, ele vivera sempre assim, num mundo de luxo e privilégio, mas a verdade é que nunca tinha vivido realmente até aquele preciso momento. Aquelas três meninas estavam a mostrar-lhe como era ver o mundo com olhos limpos, não turvos pelo cinismo e pela ganância. No final do jantar, com os contratos assinados e o negócio fechado, Rui sabia que a sua vida tinha mudado para sempre. Não podia, de forma alguma, abandonar aquelas meninas na rua. Mas o que ele estava prestes a descobrir sobre elas iria chocá-lo ainda mais profundamente. Após o jantar, Rui levou as três meninas para a sua penthouse no Parque das Nações, um apartamento que ocupava o último andar de um dos mais luxuosos arranha-céus de Lisboa. Mariana, Beatriz e Carolina olhavam com os olhos arregalados para a vista panorâmica da cidade iluminada, mas não ousavam tocar em nada, como se tivessem medo de quebrar algum objeto precioso com a sua mera presença. Podem sentar-se onde quiserem, disse Rui gentilmente. Esta noite, esta é a vossa casa. Enquanto as três se aninhavam juntas no mesmo sofá, um hábito nascido da necessidade de proteção mútua, Rui ligou ao seu assistente pessoal.
Diogo Costa, preciso que faças umas investigações urgentes. 3 meninas, Mariana, Beatriz e Carolina. O apelido deve ser Soares ou algo comum. O pai desapareceu há 3 dias. A mãe faleceu há cerca de 3 meses. A resposta chegou 2 horas depois, por e-mail, enquanto as meninas dormiam profundamente no sofá, cobertas com o casaco caro de Rui. O relatório que Diogo lhe enviou deixou-o sem fôlego. Mariana, Beatriz e Carolina Soares, filhas de Jorge Soares, um arquiteto outrora promissor, e de Carla Soares, uma professora primária. A tragédia abatera-se sobre a família como uma tempestade violenta. Primeiro, o diagnóstico de cancro terminal de Carla, seguido pela sua morte após meses de tratamentos dolorosos que esgotaram todas as poupanças da família. Jorge, devastado pela dor e pelas dívidas, afundou-se no alcoolismo. Perdeu o emprego, depois a casa. Acabou a viver nas ruas com as filhas, sobrevivendo de biscates e da caridade alheia. Há 3 dias, Jorge desaparecera. Testemunhas disseram tê-lo visto a vaguear, embriagado, em direção às margens do rio Tejo, a murmurar sobre ir ter com ela, numa referência clara à sua falecida esposa. Mas o detalhe que fez o mundo de Rui parar foi outro. No apartamento que a família Soares perdera para o banco, tinham sido encontrados desenhos e projetos de arquitetura assinados por Jorge. Rui reconheceu-os instantaneamente. Eram os projetos daquele mesmo arranha-céus. Daquela mesma penthouse de 20 milhões de euros onde ele vivia. Jorge Soares tinha desenhado a casa de Rui Almeida. E agora, as suas filhas órfãs e sem abrigo dormiam no sofá do apartamento que o seu pai sonhara e criara. A ironia do destino era cruel e avassaladora, pensou Rui, olhando para as 3 meninas a dormir pacificamente pela primeira vez em meses. Amanhã, ele teria de lhes dar a pior notícia das suas jovens vidas. O pai delas fora encontrado morto no rio Tejo, afogado numa tentativa desesperada de se reunir com a sua mulher da única forma que a sua mente destroçada conseguia conceber. Mas ali, naquela noite silenciosa, Rui tomou uma decisão que iria redefinir o curso de 4 vidas. Uma decisão que nada tinha a ver com lógica empresarial, mas tudo a ver com um tipo de amor que ele não sabia que era capaz de sentir. Na manhã seguinte, Rui enfrentou a tarefa mais difícil da sua vida, explicar a 3 meninas que o seu pai nunca mais voltaria. Fê-lo com uma ternura infinita, segurando-as nos seus braços enquanto elas choravam convulsivamente. O que vai ser de nós agora? Perguntou Mariana por entre soluços, a sua voz abafada pelo peito de Rui. Se vocês quiserem, disse Rui, a sua própria voz embargada, podemos ser uma família. Os 4. Ele acrescentou, com um nó na garganta, e há algo que devem saber. O vosso pai desenhou esta casa. De certa forma, ela já era vossa. Rui iniciou o complexo processo de adoção. A sua vida transformou-se radicalmente. As manhãs apressadas a caminho do escritório foram substituídas por pequenos almoços caóticos. Passou a levar as meninas à escola, a ajudá-las com os trabalhos de casa. Descobriu os seus talentos. Mariana tinha um dom para a matemática, Beatriz desenhava com uma imaginação prodigiosa e Carolina tinha uma voz que lembrava um jovem Rui Veloso. Rui percebeu que ser pai era o trabalho mais exigente e gratificante que alguma vez tivera. O verdadeiro teste veio quando os seus sócios o confrontaram numa reunião. Rui, estas 3 meninas são uma enorme responsabilidade. Talvez fosse melhor entregá-las a uma instituição e voltares a focar-te nos negócios. A resposta de Rui foi firme e inequívoca. Essas meninas são a minha família agora. Se isso é um problema para vocês, então encontrem um novo CEO. Ninguém jamais vira Rui Almeida, o tubarão dos negócios, disposto a arriscar tudo por 3 órfãs. 6 meses depois, a penthouse era irreconhecível. As paredes brancas e minimalistas estavam agora decoradas com os desenhos coloridos de Beatriz, os prémios de matemática de Mariana e fotografias das peças de teatro de Carolina. O silêncio estéril fora substituído pelo som de risos, pela melodia de uma família verdadeira. O processo de adoção foi finalizado. Mariana, Beatriz e Carolina Soares tornaram-se oficialmente Almeida. As meninas começaram a chamar-lhe pai, com uma naturalidade que lhe aquecia o coração. A verdadeira surpresa veio quando Rui lhes mostrou os projetos originais de Jorge Soares, agora emoldurados e expostos na sala. O vosso pai imaginou cada canto desta casa. Ele desenhou a cozinha onde tomamos o pequeno almoço, a sala onde brincamos. Mariana tocou suavemente nos desenhos do pai. Isso significa que o pai Jorge sabia que íamos ser felizes aqui, não sabia? Acho que ele a desenhou a pensar numa família feliz, respondeu Rui. E agora, essa família somos nós. A celebração da adoção aconteceu no tribunal. Quando o juiz proferiu a sentença oficial, não havia um único olho seco na sala. Naquela noite, jantaram em família no Relógio Dourado,
o lugar onde tudo começara. O gerente, agora extremamente subserviente, tratou-as como realeza. Lembram-se da primeira vez que viemos aqui? Perguntou Beatriz, com um sorriso. Tínhamos tanto medo, acrescentou Carolina. E, em vez disso, encontramos a nossa família, concluiu Mariana. Rui olhou para as suas 3 filhas e soube, com uma certeza absoluta, que cada sacrifício valera a pena por aquele momento de pura e perfeita felicidade. 2 anos mais tarde, a sua moradia em Cascais foi o cenário da festa mais espetacular, o 10º aniversário das trigêmeas. O jardim estava cheio de crianças a rir e a correr. Enquanto Mariana, Beatriz e Carolina reinavam como 3 pequenas princesas, Rui observava-as com um orgulho imenso. Mariana tornara-se a melhor aluna de matemática da sua turma, Beatriz ganhara um concurso de desenho e Carolina juntara-se ao coro da escola. Mas o que mais orgulhava Rui era a sua bondade. Quando via uma criança sozinha, convidavam-na imediatamente para brincar, garantindo que ninguém se sentia excluído. A surpresa da festa veio quando as meninas subiram a um pequeno palco montado no jardim. Mariana pegou no microfone. Há 2 anos, éramos 3 meninas assustadas que dormiam na rua. Pensávamos que nunca mais teríamos uma família. Beatriz continuou, e depois conhecemos o homem mais bondoso do mundo, que nos deu um lar e se tornou o pai mais carinhoso que poderíamos desejar. Carolina concluiu, com a voz a tremer de emoção, hoje, não somos mais órfãs. Somos as filhas mais sortudas do mundo. E aprendemos que o amor de uma família não se baseia no sangue, mas no coração. A multidão aplaudiu calorosamente, mas Rui só tinha olhos para as suas filhas, que correram para os seus braços num abraço apertado. Naquela noite, no seu escritório, Rui olhava para os projetos de Jorge Soares, agora iluminados por uma luz suave. Obrigado, Jorge, sussurrou ele para o silêncio. Tu desenhaste mais do que uma casa. Desenhastes a felicidade de 4 pessoas. Todas as noites, antes de dormir, Mariana, Beatriz e Carolina davam-lhe um beijo de boa noite, e Rui adormecia com a certeza de que o amor de uma verdadeira família era, de facto, o maior tesouro de todos. Por vezes, para encontrar o sentido da vida, tudo o que é preciso é abrir o coração a 3 meninas à espera num passeio, à espera que alguém lhes mostre que o mundo, afinal, pode estar cheio de amor.